Olá, galerinha do meu coração, tudo bom? Galera, hoje nós vamos continuar aí nossa aula de redação. Na aula passada, nós falamos um pouquinho sobre tema e assunto. E por que falar sobre tema e assunto, né? Pode ser um pouco, vocês podem achar, não tem por que falar sobre isso, mas tem sim, sabe? Uma das competências que a gente tem que atingir no vestibular ou no próprio Enem é justamente essa. Você conseguir atingir o tema. O que significa isso? Ficar dentro do tema da redação e desenvolvê-lo. O que acontece? Muita gente se confunde e acaba ficando no assunto, né? Mas a gente tem que pensar que uma dissertação ela é direcionada, ou seja, eu tenho que fazer aquilo que a proposta me pede, certo? Então, por isso que a gente tem que saber aí a diferença entre essas duas coisas, tá? Assunto e tema. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre pensamento indutivo e pensamento dedutivo, que são coisas também que ajudam a gente a fazer uma redação legal, belezinha, certo? E vamos começar a conversar algumas outras coisas também, alguns outros conceitos sobre a redação, né? E como desenvolver aí o nosso processo de escrita. Tudo bem? Belezinha? Então bora lá. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre nossas formas de raciocinar, né? As nossas lógicas, a forma como nós pensamos para que possamos argumentar, tá? É importantíssimo a gente saber como que é o nosso processo argumentativo. Mesmo porque, quando vocês vão fazer aí um vestibular, geralmente, né, na maior parte dos vestibulares, a proposta que é pedida é justamente uma redação dissertativa argumentativa. Com isso, a gente tem que saber argumentar. O que significa argumentar? Significa persuadir, ou seja, convencer o meu interlocutor de que aquilo que eu estou dissertando está correto, de que aquilo que eu estou dissertando tem um fundamento, belezinha? Então, bora lá? Então, como eu disse para vocês, nós temos aí esses dois tipos de pensamentos aí, se nós pensarmos na dissertação e em redação em si, né, nos nossos processos argumentativos, certo? Que é o pensamento indutivo e o pensamento dedutivo. Vamos lá começar no pensamento indutivo. O que acontece com o pensamento indutivo? O pensamento indutivo, galera, é o pensamento que a ciência se baseia, certo? Então, a ciência ela é totalmente baseada em pensamentos indutivos. O que significa isso? Nós temos aí uma informação particular, certo? Que depois ela parte para um pensamento geral, e esse pensamento geral leva a uma conclusão final. É basicamente o que nós fazemos numa redação, certo? Nós temos lá um ponto-chave, né, um questionamento, uma situação-problema, né, nós vamos generalizando até que nós chegamos aí numa conclusão, né, então presta atenção um exemplo aí para ficar um pouquinho mais fácil para vocês. Vamos supor que um médico ou um cientista, certo, está desenvolvendo aí uma vacina para o Covid, né, vamos falar sobre o Covid porque é o que nós estamos falando aí nesse momento, né. Então, o que ele vai fazer? Ele vai desenvolver, né, aquela vacina e ele vai ter que fazer o teste, certo? Então, nós temos aí um desenvolvimento particular, um desenvolvimento inicial. Esse desenvolvimento, né, esse teste vai ser feito quem? Numa pessoa primeiro, certo? Aí eu aplico a injeção nessa pessoa e dá certo, ela é curada. Aí eu falo o quê? Eu vou testar em outra pessoa. Então aí eu testo em outra pessoa. Então eu tenho duas pessoas para ter como referência esse meu teste da vacina. Deu certo na segunda pessoa também. O que eu vou fazer? Eu vou testar em 100 pessoas. Essas 100 pessoas são curadas, né? Beleza, maravilha, né? Então o que significa? A fórmula da minha vacina está correta. Então, eu vou testar em 1.000 pessoas. Das 1.000 pessoas que eu testei, as 1.000 pessoas foram curadas. O que acontece? Então, eu saio de um pensamento particular, que era uma única só pessoa, e eu vou para um pensamento geral, ou seja, o meu processo inicial, o meu pressuposto inicial tem potencial, ou seja, ele dá a possibilidade de cura para muitas pessoas, né? E, quiçá, todas as pessoas, porque eu já testei em 1.000 pessoas e deu certo em 1.000 pessoas, certo? Então, a minha conclusão final é
que a vacina conseguiria curar todas as pessoas que serão infectadas aí com Covid. Beleza? E como que é o meu pensamento dedutivo, certo? O meu pensamento dedutivo é o contrário. Eu parto num pressuposto geral até chegar num pressuposto particular, certo? Ou seja, a minha compreensão sobre aquilo. Por exemplo, que são os pressupostos da lógica, certo? Se é X, então o meu final é X, certo? Mas vamos lá, vou dar um exemplo para vocês. Eu falo o seguinte: todo ser humano é mortal, certo? Tudo bem? Essa é a minha informação geral, é o meu pressuposto geral. O que eu vou depreender com isso? Né? Se todo ser humano é mortal, então eu, que sou um ser humano, sou um Homo sapiens, também sou mortal, tá? Então eu saio de um pressuposto geral que diz respeito a todos, e aí eu tenho o meu pressuposto particular, né? Eu consigo depreender que se o ser humano é mortal, eu, que sou um ser humano, também sou mortal, certo? Então é o pressuposto da lógica, tudo bem? Nós temos aí, então, o pressuposto dedutivo, que é em relação à galera da lógica, da matemática, e o pensamento indutivo, que é em relação à ciência, né? Quando nós estamos fazendo uma redação, geralmente nós partimos aí do pensamento indutivo, porque nós nos baseamos na ciência, certo? Então, por isso, a gente sai num pressuposto particular, né? E conseguimos chegar aí numa conclusão final, né? Então, nós partimos, então, do pensamento indutivo. Tudo bem, galera? Olha aí um exemplo. Nós vamos aí começar com a indução, certo? Victor Hugo se utiliza sempre de experiências que todos temos em seus poemas, certo? Essa aí é a minha indução, ou seja, o meu pensamento particular, né? O meu pressuposto particular. Então, eu vou sair desse pressuposto e eu vou pensar: Victor Hugo é um bom poeta, certo? Por quê? Porque ele sente a mesma coisa que todo mundo sente, tudo bem? E aí eu vou ter um terceiro pressuposto. Bons poetas se utilizam sempre de experiências que todos temos em seus poemas, certo? Então eu saí lá de um pressuposto particular e agora estou num pressuposto geral, tudo bem? E aí na dedução é o contrário. Bons poetas se utilizam sempre de experiências que todos temos em seus poemas, certo? Então nós temos aí um sentido geral, né? Ou seja, estou falando de todos os poetas, certo? Helena, aí eu estou, né, trazendo do meu geral para o meu particular, né? Helena não utiliza de experiência que todos têm em seus poemas. Ou seja, Helena não é uma boa poeta, certo? Então eu saio aí de um entendimento que é geral e eu tenho um entendimento particular. Tudo bem? Belezinha? Então bora lá, gente. Vamos conversar aí um pouquinho sobre os processos de redação, galera. Seguinte. Eu sei que vocês sempre dizem que tem uma grande dificuldade em fazer redação. Não todos, tá, gente? Não estou generalizando, mas é aí uma reclamação geral dos professores de redação tem, né? Professora, eu consigo ter os meus argumentos, são contundentes na minha cabeça, né? São persuasivos na minha cabeça, mas na hora de passar para o papel eu não consigo. O que acontece? Né? Muitas pessoas têm isso, conseguem argumentar, né, no tete a tete lá, mas na hora de passar no papel dá um branco, não sei o que acontece, né? Justamente, galera, vamos conversar um pouquinho sobre isso, que é uma coisa que tem solução, certo? Tudo tem solução na vida, menos a morte, infelizmente, né? Ou felizmente, não sei. Então vamos lá. O texto, gente, vamos pensar na redação, né? E principalmente aí na redação dissertativa, certo? Que é a redação que a gente usa em todos os vestibulares, na maior parte dos vestibulares, tirando o Unicamp, que gosta de outros tipos textuais, certo? E gêneros textuais. Mas geralmente cai o gênero dissertativo, o gênero tipo textual dissertativo.
tá? Dissertativo, argumentativo. O que significa isso? Que nós temos que argumentar, nós temos que ter aí um argumento fundamentado para eu conseguir persuadir o meu interlocutor de que eu estou correta, né, com os argumentos que eu trouxe para o meu texto, certo? Vocês podem acreditar ou não, né, mas a redação é uma coisa lógica, gente. Não é matemática, é português. Mas é lógico. E por que é lógico? Porque nós temos uma fórmula para seguir, né? Eu sei que meu texto dissertativo, argumentativo, tem que ter uma introdução, tem que ter um desenvolvimento e tem que ter uma conclusão, certo? Ou seja, um texto que tenha início, meio e fim. É um pressuposto para minha redação, né? O que acontece? Em cada uma dessas partes, eu tenho que fazer alguma coisa, certo? Então, faço a minha introdução, faço um parágrafo de introdução, 2 de desenvolvimento, 1 de conclusão, pensando aí num texto de 25 a 30 linhas, que é o que geralmente o vestibular pede, certo? Então, eu sei que eu tenho que fazer isso. É uma coisa, tem uma fórmula, tem que aplicar, certo? O que acontece? Vamos supor que vocês estão numa aula de matemática, aí o professor de matemática está explicando, né, e você está fazendo junto com ele, né? Tá lindo, maravilhoso. Aí ele chega para você e fala, olha, faz o exercício da página 50 e 51 de tarefa. E você fala, beleza, sei tudo, aprendi tudo. Vai para casa. Aí você vai tentar aplicar aquela fórmula que o professor de matemática falou para você. Tô falando de matemática, gente, porque eu tenho dificuldade de matemática. Mas é uma coisa, né? Cada um no seu quadrado. E aí você vai tentar aplicar aquela fórmula que você aprendeu na sala de aula na tarefa. O que acontece? Dá um branco. Você fala, meu Deus, eu estava entendendo tudo que acontece. Gente, é treino. Se você aplicar aquela fórmula, vai aplicando, uma hora você sabe como você vai aplicar, em que momento você deve aplicar, em que situação, problema você deve aplicar, certo? A redação não é diferente. Você tem uma fórmula e você deve treinar essa fórmula, certo? Ou seja, redação é treino, é aplicar aquilo que você sabe, o seu conhecimento cognitivo, o seu conhecimento de mundo dentro da redação, tá? Simples assim, gente, é treino. Escrever bem é treinar. Mas para você escrever bem, você precisa de algumas coisinhas. Primeira coisa que eu vou falar para vocês, não é só porque eu sou professor de literatura, não, né? Professor de literatura adoro falar isso. É importante ler, tá? E eu não tô falando só de leitura de livros, certo? Leitura literária, não pode ler best-seller, não tô falando disso. Leitura é ler qualquer coisa, né? Ler uma matéria de jornal, ler um artigo de opinião, né? Ler o que está acontecendo no mundo, certo? São esses vários tipos de leituras, vários tipos de linguagem que desenvolvem a sua parte argumentativa. São de suma importância. Ah, professora, mas eu consigo aplicar um livro de literatura dentro da minha redação? E muito, tá? O que acontece quando eu consigo fazer isso? Você consegue sair a milhão na frente da galera, né? Quando você tem aí um tema de redação e você consegue aplicar os seus conhecimentos de mundo, né? Você consegue vincular os conhecimentos de mundo que você tem dentro do seu texto, o cara que tá lendo o seu texto, tá corrigindo o seu texto, vai dar uns pulinhos dessa altura, né? Ele vai ficar felizaço, né? Por exemplo, vamos pensar lá num livro aí que é bastante icônico. Vidas Secas. Eu consigo aplicar Vidas Secas dentro de uma redação? Consigo. Eu consigo aplicar o Cortiço dentro de uma redação? Consigo. Em que momento? Vamos supor que você está falando aí sobre os problemas da desigualdade no Brasil. Não, as consequências da desigualdade no Brasil. Um exemplo tosco, mas um exemplo, tá? Eu consigo aplicar Cortiço? Consigo, né? Então eu vou pegar uma parte específica lá do Cortiço que encaixe no meu tema e aí, fiz uma das competências que deve ser feita, né? Ou senão eu trago um filósofo no meu texto. Ou mais fácil ainda, galera, abusa
e usa de redação pop, tá? O que é a redação pop? São as coisas que vocês têm no dia a dia de vocês, né? Por exemplo, vocês perdem ou ganham tempo assistindo Netflix. Olha que fica um tempão assistindo Netflix. Por que não usar aquilo que você está vendo no Netflix uma coisa boa, né? Por exemplo, eu posso usar O Poço, que é um filme complicadíssimo, né? Você tem que prestar muita atenção para compreender aquele filme. Posso usar ele numa redação? Pode. Eu posso ter filmes aí que falam aí, dialogam totalmente com o que nós estamos vendo aí. Tem pandemia, epidemia. Pô, você pode usar isso. O tema da redação é sobre depressão como saúde pública. Tem algum filme que eu posso colocar? Tem alguma série que fala sobre isso que eu posso colocar? Tem. Coloca. Coloca um capítulo que é emblemático, coloca uma cena que é emblemática e que traduz, que fundamente aquilo que você está argumentando no seu texto, tá? Isso leva, presta atenção, isso é importante, né? É importante você mostrar para o cara que está, né, para o seu corretor, que você sabe fazer aquilo. Por exemplo, vai usar a famosa transdisciplinariedade, esse nome grande, gigantesco, o que é isso? Eu trazer filosofia, eu trazer história para o meu texto, eu mostrar para o meu corretor que eu consigo transitar dentro das disciplinas e consigo fazer a ponte entre elas. Que eu tenho noção que as disciplinas não são separadas, né? Que uma tem uma correlação com a outra. E eu trazer isso para o meu texto é importantíssimo, gente, tá? Então, nós temos que ter consciência no nosso processo de escrita. Nós temos que treinar o nosso processo de escrita, o nosso processo de argumentação e de fundamentação desses argumentos, tá? Nas próximas aulas, nós vamos falar aí um pouquinho